Quer dizer, poderia lembrar para vocês que, por exemplo, se alguém no século XIII ou XIV falasse que é republicano, né, com certeza seria motivo de chacotas piores do que o sujeito que hoje fala que é comunista, né? Porque ele seria um pouco responsável por dizer, veja, uma ideia que só produziu fracasso, né, que nunca conseguiu, de maneira alguma, fornecer um padrão minimamente assegurado, né, de vivência social, como ela pode ser defendida, né? E, no entanto, hoje, no século XXI, dificilmente nós encontraremos alguém que não seja republicano, certo? Então, simplesmente, isso demonstra que há um tempo próprio das ideias, né? E isso me parece uma das razões pelas quais trata-se agora de falar da ideia do comunismo. Ou seja, aquilo que, para além do seu processo efetivo de realização inicial, seja sob a forma dos antigos partidos comunistas, seja sob a forma dos antigos estados comunistas, ainda permaneceria como uma possibilidade, né? Então, isso me parece uma questão importante. Assim como me parece importante todo o esforço no interior do livro de insistir quão pobre é uma vida desprovida de ideia, né? Quer dizer, nós conhecemos esse topos conservador que diz que, afinal de contas, a ideia ela é responsável pelas catástrofes, né, que nós vimos no interior da nossa história. Então, tem as famosas contagens de mortos, né, porque eu acho bastante peculiar. Eu lembro que ela começou com 30 milhões e hoje já chegou a 100 milhões de mortos, né? Então, eu me pergunto, por que não botar logo 200, 250, né? Ou seja, a ideia de que, afinal de contas, nós contamos a força da ideia pelas catástrofes que ela teria gerado, né? Bem, me parece uma noção bastante interessante também do livro, essa insistência de que nós temos todo um processo ideológico bastante forte na contemporaneidade, que consiste em dizer que é melhor uma vida sem ideia, ou seja, é melhor uma vida sem uma tentativa, uma exigência, um desejo de reformulação social no sentido mais estrutural do termo, certo? Porque qualquer tentativa de reformulação dessa natureza só pode produzir uma série de catástrofes. Isso teria sido, em última instância, a grande lição do século XX, né? Então, é como se existisse uma espécie de esforço de apagar o século XX, certo? Ao reduzi-lo a uma mera sucessão de catástrofes monstruosas. Então, acho que tem todo um esforço. Acho que o Badiou é uma personalidade importante no interior desse projeto, de insistir que há uma outra catástrofe pior ainda, que é exatamente a catástrofe do medo, né? Dessa transformação do medo a afeto político central e, principalmente, um medo em relação ao futuro, né? O medo em relação a qualquer tentativa de sair das amarras do presente, né? O medo em relação a qualquer tentativa de se abrir a uma dimensão que seria a dimensão do acontecimento, né? E esse é um dado interessante porque, de novo, é uma articulação que vincula psicanálise e marxismo, ou seja, a ideia de que é possível uma abertura em relação àquilo que desarticula, digamos assim, a nossa capacidade de ordenar coisas no tempo e no espaço, né? E essa impossibilidade de tematizar o que tem essa força de desarticulação é, no fundo, uma impossibilidade de tematizar o que é da ordem do acontecimento, né? E uma vida sem acontecimento é uma vida morta de antemão.